Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema com amor. Recebemos o nosso convidado, Roberto Bravati, para nos auxiliar a falar sobre este tema, que está na obra Vinha de Luz, no capítulo 5. Seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Rosemary. Um carinhoso abraço para ti, para todos que estão nos assistindo. E o prazer é todo meu da gente poder refletir juntos sobre esses temas tão significativos para todos nós. Com certeza é um despertar para todos, né, Roberto? Mas vamos lá, vamos ver o que Emmanuel nos trouxe nesse texto. E Emmanuel afirma que todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Por que o discípulo precisa de coragem, Roberto? E muita coragem, Rosemary, porque a nossa vida não é um mar de rosas. Não viemos para nos divertir como num parque de diversões. Nós viemos aqui como espíritos para evoluir. E a evolução significa vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Mas como nós somos espíritos imperfeitos, nós muitas vezes ficamos presos a essas nossas limitações e dificuldades. E a vida, num mistério divino, nos traz muitas vezes a dor, o sofrimento, as lutas diárias, os embates, os conflitos internos, as relações tumultuadas com a família, com amigos, no trabalho, enfim, tudo para efetivamente nos despertar, nos auxiliar nesse processo que é único e insubstituível, um trabalho individual de cada um de nós. No final, não é, como diz Joana de Ângeles, uma luta com essas circunstâncias, mas, enfim, conosco mesmos. E por isso nós vamos encontrar ao longo da nossa existência essas dificuldades que a vida se apresenta. Não como um castigo, como algo que veio para apenas nos fazer sofrer, mas exatamente, e em muitos casos, para abrir os nossos olhos naquela senda evolutiva, de perceber que, por detrás do sofrimento, existe uma mensagem para nós mesmos. Uma mensagem, muitas vezes, de autocorreção dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, uma mensagem de buscar um caminho melhor nos propósitos que, ao longo da nossa existência, mas lembrar de que nós não estamos sozinhos neste processo. Nós temos, através do Evangelho e das influências dos nossos guias espirituais, um caminho importante, como nos diz Emmanuel, que é o caminho do amor, que é o caminho da caridade. E, de fato, é esse despertar que nós precisamos, compreender que, em que pese os nossos próprios sofrimentos, existem irmãos que têm sofrimentos maiores, e que nós, muitas vezes, mesmo diante das nossas dificuldades, nós podemos também auxiliar os nossos irmãos. Nós podemos olhar para as necessidades deles, porque compreendendo o irmão, também vamos compreender a nós mesmos. Quando nós nos enclausuramos na nossa própria dor, como se o mundo não mais existisse, nós entramos num processo, muitas vezes, de profunda tristeza, se não depressivo, que apenas nos faz, cada vez mais, estagnar na nossa evolução. Por isso, Emmanuel nos fala do amor verdadeiro, daquele amor que é a caridade mais profunda, de compreender que, apesar do sofrimento, nós temos uma longa trajetória pela frente, que é essa trajetória de poder dar um pouco de nós mesmos aos nossos semelhantes. Como nos ensina Divaldo Franco, se eu estou triste, eu devo olhar atrás de mim
as pessoas que estão alegres e assim me alegrar com elas. Mas também terei momentos em que eu estarei alegre e devo olhar atrás de mim as pessoas tristes e aí alegrá-las, voltar para elas com a nossa alegria, passar a nossa alegria a ela. A vida não é, como eu disse no início, um mar de rosas. Elas têm momentos de alegria, têm momentos de tristeza, têm momentos de angústia, mas todos esses momentos, como nos dizia Chico, eles passam. E o que fica de fato na nossa vida é aquilo que nós efetivamente damos para o nosso semelhante. A nossa atenção, o nosso carinho, o nosso abraço, a palavra amiga, muitas vezes nada dizer, talvez escutar, simplesmente olhar para o nosso semelhante. Quando estamos em dores profundas, percebam se não é correto isso, quando estamos sofrendo, quando olhamos o sofrimento do outro e quando procuramos, através de gestos simples, amenizar esse sofrimento, não raro nos sentimos melhor dos nossos próprios sofrimentos, das nossas próprias dificuldades. É como se saíssemos daquele estado de letargia em que o que importa é só nós mesmos e passamos a olhar também o próximo nas suas dificuldades, compreendendo que se a dor chega a mim, também chega para qualquer outro irmão, qualquer outro semelhante que habita esse orbe, porque a dor não é um processo masoquista, sofrer por sofrer. A dor é uma mensagem clara de um aprendizado que eu tenho que ter. E esse aprendizado eu só consigo perceber quando eu olho para a dor, não com revolta, não com raiva, mas como aquele aluno que diz: pois bem, estou passando por essa situação. O que ela quer me ensinar? E aí, por isso que Emmanuel coloca com muita sabedoria essa possibilidade, essa coragem que nós temos que ter. Porque não é algo apenas intelectual, é necessário um esforço nosso, um ato de vontade e de coragem, de fato. Porque através da coragem eu venço os meus medos, as minhas frustrações, as minhas letargias. É preciso coragem para enfrentar tudo isso. E essa coragem eu consigo quando eu olho para as situações e digo: pois bem, elas estão aqui, mas o que eu posso fazer em relação a elas? E um dos pontos importantes é compreender o irmão que está ao nosso lado. É através do amor que nós vamos ter o suporte para enfrentar as nossas próprias dificuldades. E o amor não é algo que se constrói do ponto de vista intelectual. O amor, ele se exterioriza quando eu, de fato, saio de mim mesmo e passo a olhar aquilo que é importante nas pessoas que me cercam, no mundo que me cerca. Um gesto de amor vale mais que muitas palavras. Hoje nós vivemos num mundo que todo mundo diz: ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Palavras, palavras, palavras. Mas, de fato, o que é o amor? O amor se expressa por gestos. Gestos que muitas vezes exigem nossa coragem. Gestos que muitas vezes exigem nosso desprendimento. Nós sairmos do nosso conforto, do lar, sairmos da nossa comodidade e irmos ao encontro do nosso próximo. Essa é a coragem que Emmanuel nos fala. E é a coragem que todos podemos ter, basta termos vontade e percepção para prosseguir na nossa jornada. Que bênção o teu esclarecimento, Roberto. Que todos os nossos internautas possam levar para as suas vidas e praticá-la, com muita coragem, todos os dias. Eu quero te agradecer, então, o teu esclarecimento, a tua participação aqui. Eu desejo a todos um fraterno abraço.